Glória a Deus, aleluia. São todos meus irmãos na paz do Senhor Jesus, amém. Eu creio que você que é um crente verdadeiro, um verdadeiro seguidor de Cristo, eu creio que a sua vida não está muito confortável. Você não está numa zona de conforto. Eu não estou. A minha vida tenho passado por muitas tribulações, como vocês estão, as pessoas que vê os vídeos aí, a minha vida. Sou evangélica há 27 anos, mas me converti a Cristo verdadeiramente faz pouco tempo. Porque procurei e procuro fazer a vontade de Deus. E nós só vamos fazer a vontade de Deus verdadeiramente quando a palavra de Deus estiver guardada na tábua do teu coração. Você vai fazer a vontade de Deus. Pode ter certeza disso. E o objetivo de Deus ter enviado seu Filho, para que todo aquele que nele crê, aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus, não venha perecer, que ele venha ter a vida eterna. Foi esse o objetivo de Deus ter mandado seu Filho aqui para a terra. E Deus deixou a Bíblia, com várias exortações para que nós viéssemos, ou para que nós venhamos nos preparar para viver com Cristo na eternidade, morar com Jesus na eternidade. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz é esse: demonstrar esse tão grande amor por nós, esse sacrifício tão grande por nós, porque Ele quer que todos nós venhamos morar com Ele na eternidade. Mas nós também, hoje, temos que demonstrar também, através de ações, de sacrifícios, o quanto amamos Jesus. O quanto nós devemos dar um giro de 360 graus na nossa vida e mostrar para Jesus que nós o amamos. E Jesus, Ele não quer que nenhum de nós venha se perder. Amém? Vamos para a Bíblia Sagrada. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, exorta dessa maneira: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele venha se converter do seu caminho. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos exorta dessa maneira: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam e venham a arrepender-se. Então, aqui esses dois versículos da Bíblia Sagrada, Deus está nos exortando, através dos profetas Ezequiel e Pedro, que Ele não tem prazer na morte do ímpio, que ele venha se converter, que ele venha deixar o pecado e venha fazer a vontade do Senhor. Em 2 Pedro, Deus está falando aqui que Ele está com paciência. Ele está dando um tempo para você reconhecer seus pecados, se arrepender e se voltar para Ele. Porque Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá morar no reino que Ele preparou desde a fundação do século. Amém? Glória a Deus. Agora, abra a sua Bíblia em Apocalipse. Pegue uma caneta aí para você não ficar chateado, porque às vezes quando eu ia para a igreja, que o pastor falava rápido, eu ficava um pouco chateado. Aí eu comecei a levar a minha caneta e uns pedacinhos de papel na minha bolsa para anotar. Quando chegava em casa, eu ia estudar aqueles versículos da Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 21, 8 diz assim:
Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, que você pode ver lá em João, capítulo 8, versículo 44, que fala sobre o pai da mentira, né? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bem, eu não entendi o que era a segunda morte. Estudando, fui ler, fui procurar, fui orar. Simplesmente é muito fácil. Se você não obedecer a Deus, você vai morar com Satanás, lá no inferno. Mas Deus está exortando aqui em Ezequiel 33:11 e em 2 Pedro 3:9, que Ele não tem prazer nisso. Ele não tem nenhum prazer. Ele não se agrada disso. Ele quer que você venha se salvar. Porque Deus, quando enviou seu filho para morrer na cruz, no Calvário, Ele estava te dando a oportunidade de você se salvar. Ele estava livrando você da condenação eterna. A salvação está lá. Agora, eu que tenho agora que me esforçar para conseguir a minha salvação. Todo dia, diariamente, eu tenho que estar em contato com Deus, me afastando do pecado, procurando fugir do pecado, para que eu possa viver com Deus na eternidade. É simples, segunda morte. A segunda morte é que você vai morar com Satanás. Simplesmente você desobedeceu a Deus. Você não quis fazer a vontade de Deus. Você nem acredita que Deus existe. E como é que você quer morar na eternidade com Deus? Isso não existe. Amém? Mas a palavra de Deus, ela sempre vem nos exortando para que nós venhamos procurar fazer a vontade de Deus, para que nós venhamos nos salvar, venhamos nos arrepender. Deus não condenou ninguém ainda. Deus não vai condenar ninguém. Deus vai ter o juízo no final. Ele está dando oportunidade para todos se salvarem. Tá? A oportunidade da salvação é para todos. Mas não é de graça, como as pessoas falam. É de graça porque Deus, Ele te deu a vida dele de graça por você. Mas eu tenho que me esforçar para alcançar a minha salvação. Não vai ser de qualquer maneira que eu vou entrar lá, bater lá na porta do céu e entrar. Não é assim, não. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, mais uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito aqui está escrito com E maiúsculo. Espírito Jesus, o próprio Jesus Cristo. Ouça o que Jesus está dizendo às igrejas. O que vencer não herdará o dano da segunda morte. Mas para você vencer, você vai ter que se esforçar, fazer a vontade de Deus. Como diz aqui em Gálatas, os frutos do Espírito Santo de Deus. Temos que procurar ter o fruto do Espírito Santo de Deus. Como? Vivendo cada dia sob o controle e a orientação divina do Espírito Santo, né? Pois assim as palavras de Cristo estarão em sua mente. Então, quando a palavra de Deus está sempre na sua mente, você vai procurar fazer a vontade de Deus. Você vai fazer a vontade de Jesus. Mesmo às vezes você não querendo, você vai fazer. Antes de você fazer alguma coisa errada, você vai pensar. Tá bom? Mas você precisa estar em espírito. Espírito Santo. Porque existe o meu espírito, que Deus assoprou e deu um espírito, fôlego de vida, meu espírito, com E minúsculo. E existe o Espírito Santo, que é com E maiúsculo, que é o próprio Jesus que habita em você quando você se entrega a Cristo. Amém? Então,
Na palavra de Deus fala aqui sobre todas as classes de pessoas que será na parte do lago que arde com fogo e enxofre. Mas Deus nos dá a oportunidade. O que vencer essas coisas, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Amém? E aí, continuando. Em Apocalipse, capítulo 21, 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Então você preste atenção que a mentira sempre está sendo ali falada, exortada, porque o pai da mentira é Satanás. Amém? E no 1 João, capítulo 4, versículo 15, diz assim: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, o homicida não é só aquela pessoa que mata. O homicida é aquela pessoa que maltrata o seu próximo, que aborrece, que afronta, que humilha. Essa pessoa ela é um homicida, ela mata o seu próximo. Amém? Lembrando, né, que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele demonstrou naquele exato momento um verdadeiro amor consistente. Um amor seguido de ação. Então, se você ama Jesus, né, você vai demonstrar esse amor através de ação, como Jesus demonstrou. Você não vai viver só de sentimento. Eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas você continua fazendo a vontade da sua carne, não a do Espírito Santo. Amém? Continuando lá em Gálatas, capítulo 5, 19, 20 e 21, diz assim: porque as obras da carne serão manifestas, as quais são, de novo, prostituição, que é a fornicação, que entra pedofilia, que entra pornografia, que entra vários tipos de atitude, de sexo que não agrada a Deus. Tudo faz parte de fornicação. Amém? Impureza, lasciva, idolatria de novo, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios de novo, bebedices. A bebida não agrada a Deus. Está aqui na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, 19, 20 e 21. Bebedices, glutonarias, você que come muito, você não se controla com comida, você come demais, você não ama nem o seu corpo começa a inchar, a engordar. Você não ama nem seu corpo, você não tem controle nem da comida que você come. Como é que você vai ter controle de um pecado que é mais delicioso? Você está me entendendo, na verdade? Não sei. Então, aqui está falando que essas coisas, esses pecados aqui, acerca dos quais eu vos declaro, né, como já vos antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Mas aqui, se você fosse aprofundar no pecado, nos pecados, existem muitos pecados. Existe aquele pecado de ciúme, existe aquele pecado que você jura por si mesmo que você não fez, você comete danos à sua própria alma. Isso é um tipo de pecado. Você jura, eu juro pela minha vida que não fui eu, e foi você. Você está me entendendo? Então é um tipo de pecado que não agrada a Deus, né? Eu vou explicar um pouco aqui sobre esses tímidos, né? Que a palavra do Senhor diz: quanto aos tímidos. Aí eu fui pensar, na sua igreja deve ter alguém que é tímido, que tem vergonha de cantar,
tem vergonha de ir lá no microfone, dar uma palavra, tem vergonha de participar de uma peça. Essa pessoa ela é tímida, ela é acanhada, ela é uma pessoa introvertida. Aí eu te pergunto, essa pessoa aqui, ela vai lá pro lago de fogo com enxofre? Eu acredito que não. Esse tímido aqui, fui estudar um pouquinho, lá no original grego, essa palavra aqui, aos tímidos, significa covardes. Aqueles crentes covardes, aqueles crentes fingidos, aqueles crentes que têm fé superficial, aqueles crentes que se desviaram dos caminhos do Senhor por causa dos problemas, por causa das tribulações, por causa de doença, por causa do que ficou desempregado, porque a mulher foi embora, porque o marido foi embora. Essas pessoas aqui, elas não triunfaram na fé, elas são covardes, são os tímidos. E Deus não poupará. A santidade de Deus continuará, não vai mudar. Então essa pessoa aqui, quando fala de tímido, é uma pessoa que ela simplesmente desistiu de Jesus. Amém? Ela desistiu. Ela não quer mais sofrer por Jesus. Ela acha que não vale a pena sofrer por amar Jesus. Amém? Essas são as pessoas que estão incluídas aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Amém? Aqui embaixo no 21:15 fala, ficarão de fora os cães. Esses cães não estão relacionados aos animais, está relacionado àquelas pessoas que desvalorizaram a palavra de Deus, não deram crédito à palavra de Deus, são pessoas, aquelas pessoas poderosas que para Deus não existem, são pessoas levianas, são pessoas corruptas, são pessoas violentas, né? Violentas não é só aquela pessoa que te bate, que te maltrata. Por exemplo, o nosso sistema agora está muito violento. Por quê? Porque está nos trazendo sofrimento na saúde, na educação, em todas as áreas. Então, o sistema está violento, porque os governantes estão retendo o que eles não deveriam reter, que é cuidar da população, da criação de Deus. Essas pessoas ficarão de fora. Amém? Glória a Deus. Os feiticeiros, você já sabe, as pessoas que não acreditam em Deus, fazem trabalho de feitiçaria, os idólatras, a idolatria entra tudo, tá? Não é só imagem. Você idolatra a sua casa, o seu carro, seu marido, seu filho, sua roupa, seu perfume, tipo de idolatrias. Deus não divide a sua glória com ninguém, tá? Foi Deus que enviou seu filho para morrer na cruz. Não foi eu que morri na cruz e nem você. Então a glória de Deus não será dividida. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar também aqui sobre emulações, né? Que as pessoas perguntam, o que são emulações na Bíblia Sagrada? Emulações, existe emulações sadia e existe emulação má. A emulação sadia é aquela pessoa chega com você e fala assim, poxa, você canta tão bem, você prega tão bem, eu queria cantar assim como você, queria saber pregar como você. Eu acho tão bonito quando você prega, quando você canta. É uma emulação sadia, não existe disputa. A emulação má é aquela disputa, ela quer tomar o teu lugar, ela se acha melhor que você, ela faz de tudo para te detonar dentro da igreja. Ou pode ser também no trabalho, são um tipo de emulações, né? A lasciva também, a lasciva é impura, né? Uma coisa impura, é uma coisa propensa à sensualidade, à exagerada, né? A pessoa lasciva. E assim por diante. Quero te dizer também que nada que represente o mal vai ficar de pé diante de Deus. Nada, amém? Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu posso controlar isso tudo? Como é que eu posso controlar esses pecados, essas coisas que vêm na minha mente, eu já conhecendo Deus?
lendo a palavra de Deus, procurando entrar na palavra de Deus, procurando viver a palavra de Deus, orando, buscando a palavra de Deus. Por quê? Porque todos nós temos desejos pecaminosos, todos nós pensamos coisas ruins. Pensamos ou não pensamos? Pensamos. Só que isso a gente não pode ignorar. Você não, eu posso sozinha. Você não vai conseguir sozinha. Então você tem que estar o quê? Você tem que estar ali na expectativa, ou então ali na prontidão ali, procurando sempre a orientação do Espírito Santo para que você possa conseguir superar, crucificar esses pecados da sua e da minha vida. Amém? Glória a Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, 24, diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e com concupiscências. Né? Então, nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós que já nos entregamos para Cristo, as vontades, as inclinações pecaminosas, elas só vão ser dissipadas da nossa vida quando nós estivermos andando em Espírito. Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar dentro de você. Dentro. Às vezes nós pecamos e deixamos de lado. Mas quando você peca, quando você faz alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, Senhor. Eu pequei. Eu discuti, eu briguei. Eu me exaltei. Eu fiz algo que o Senhor não se agrada. Ele vai te perdoar, ele vai. Aí você pode fazer assim: pastora, mas então eu posso pecar a qualquer hora que Deus vai me perdoar? Ele vai te perdoar. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser vigilante, né? Vigilante, vigiai e orai, para que você não venha cair em tentação. É fácil? Não é fácil, tá bom? Então, a palavra de Deus aqui em Gálatas 5:24, ele é bem explícito em dizer que quando nós andamos em espírito, esses pecados da carne e essas paixões carnais, elas já foram crucificadas. O que nós temos que fazer é que elas sejam mantidas, crucificadas na nossa vida, para que elas não venham reinar. Quem tem que reinar na nossa vida é a vontade de Deus, é o amor de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela tem que estar aqui na nossa mente, para que ela não venha, a gente não venha esquecer que a gente tem que ser orientada pelo Espírito Santo e procurar fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E em Gálatas, capítulo 5, 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Amém? Glória a Deus. É claro que nós vamos ter problemas, é claro que nós vamos, como eu já falei, nós vamos ter dificuldade, nós vamos, às vezes, nos exaltar, nós vamos discutir que ninguém é santo, né? Nós estamos andando em santificação, nós estamos procurando andar em santidade, nós estamos procurando fugir do pecado, né? Nós estamos fugir das vontades de Satanás. Satanás não tem nenhum poder na nossa vida. A vontade de Deus é que vai prevalecer, é que prevalece na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Porque se a vontade de Satanás prevalecer na nossa vida, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus,
nós vamos sofrer o dano da segunda morte. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que todos venham se salvar, se arrepender dos seus pecados e encontrar o caminho da luz, o caminho da salvação, que é Jesus. Nós mesmos evangélicos, cristãos, nós podemos sair do caminho da luz e ir para o caminho das trevas. Você sabia disso? Só que nós temos que vigiar, como fala a palavra de Deus. Nós temos que viver em espírito, andar em espírito. Às vezes você tem que engolir muita coisa para você não deixar exalar aquilo que Satanás quer. A vontade dele reinar. Amém? E quando nós andemos em espírito, né? Quando nós vivemos em espírito, nós com certeza vamos participar da bem-aventurança eterna que Deus tem preparado para aqueles que venceram as tribulações, a adversidade, as afrontas, o choro, as lágrimas, tudo. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Amém? Nós sofremos, nós tivemos paciência, nós trabalhamos pelo nome de Jesus, e nós não cansamos. Continuamos firmes, porque cremos na nossa salvação. Cremos que nós vamos morar com Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Não deixe ninguém tomar a sua coroa. A única pessoa que pode perder a coroa é você. Se você deixar que as palavras, que a circunstância, que as palavras de derrota venham entrar na tua mente. Se você deixar a palavra de Deus aqui, se você deixar o Espírito Santo aqui na sua mente, ninguém vai tomar a tua coroa. Amém? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem está falando isso? Jesus. Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Porque você venceu tudo aqui na terra. É sofredor? É dolorido? Mas você não se cansou. Você continuou na obra, você continuou orando, você continuou chorando, derramando lágrima, porque você crê na sua vitória, que um dia morará na eternidade com Jesus. Amém? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 22, 14, diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, sacrifício, dor, sangue Jesus derramou na cruz, né? Ele derramou seu sangue, a sua vida. Sangue é vida, né? E quando nós sofremos, que nós passamos por obstáculos, nós vencemos e nós ganhamos vida nova em Cristo e com Cristo. Aqui também, na terra. E diz assim: para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra da árvore da vida? Que Deus colocou lá no paraíso para Adão e Eva, que eles tinham tudo, tinham a liberdade para viver, para comer do bem e do melhor. Mas eles tinham que estar em santidade. Amém?
Para podermos entrar na cidade celestial pelas portas, temos que estar em santidade. Amém, amados? E no Apocalipse, capítulo 21, 25 diz: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Sabe por quê? Porque você e eu seremos luzes na eternidade. Seremos transformados incorruptivelmente. Agora não me pergunte como, porque eu não sei lhe responder. Seremos transformados, seremos luzes na eternidade com o Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 21, 26. E a ela trarão glória e honra das nações. Então é muita gente que Deus está esperando para morar na cidade celestial. É por isso que Deus nos exorta lá no começo que Ele não tem prazer na morte do ímpio, que ele venha se converter, que Ele é longânimo para que nenhum venha se perder e se arrepender dos seus pecados. Amém? Glória a Deus. E em 21, 27, Apocalipse diz: e não entrará nesta cidade, nela coisa que contamine e cometa abominações e mentira. Preste atenção, mentira novamente. João 8,44, o pai da mentira é Satanás desde o princípio. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então, o que vencer? Quem serão esses que vão vencer? São aqueles que fugiram do pecado, são os verdadeiros seguidores de Cristo, que procuraram se purificar desse mundo incrédulo, desse mundo perverso, desse mundo prostituto, desse mundo de ilusão. Eles se afastaram de todas essas coisas. É por isso que você é criticado quando você quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque você tem que se afastar de tudo, da vida pecaminosa, do estilo de vida pecaminosa que o mundo oferece. As amizades tem que se afastar. Amém? Glória a Deus. Essas pessoas que se esforçaram, essas pessoas, elas, como diz a palavra, elas serão vestidas de vestes brancas, porque elas se esforçaram para fazer a vontade de Deus, elas se esforçaram para manter o seu caráter de cristão verdadeiro. Elas se esforçaram para a vinda de Cristo. Elas estão se esforçando porque elas creiam na vinda de Cristo. Eu creio na vinda de Cristo. E você também, eu creio que você crê na vinda de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele está exortando todos para que nenhum venha se perder. Ele quer você na eternidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a mim essa rica oportunidade de falar de Jesus para você, para mim também. Amém? Glória a Deus. Um abraço e um beijo a todos. Glória a Deus. Amém.